O romantismo foi um movimento artístico, intelectual e filosófico que surgiu na Europa no final do século XVIII e se expandiu na maioria dos outros locais. Sendo assim, o romantismo atingiu seu ápice na metade do século XIX. O romantismo se caracterizou pela ênfase nas emoções, incluindo o individualismo e a exaltação da natureza. Por esses motivos, o movimento é entendido como uma reação ao racionalismo, ao materialismo exacerbados, difundidos pelo iluminismo e pela Revolução Industrial. O período romântico também foi marcado pela rejeição de ordem, harmonia e balanço, que são características do classicismo. Para os românticos, o foco era a subjetividade de cada indivíduo, incluindo o irracional, o imaginário, o espontâneo e o transcendental. No Brasil, o período em que ocorre o romantismo deve ser visto a partir das últimas produções árcades, caracterizadas pela satírica política de Gonzaga e Silva Alvarenga, como também das ideias de autonomia comuns naquela época. Em 1808, com a chegada da corte, o Rio de Janeiro passa por um processo de urbanização, tornando-se um campo aberto à divulgação das novas influências europeias. A colônia caminhava rumo à independência. O romantismo subdivide-se em três partes, a primeira, segunda e terceira geração. A primeira geração romântica no Brasil consiste no período de 1836 a 1852, baseado no binômio nacionalismo e indianismo. Seu marco inicial foi com a publicação do livro Suspiros Poéticos e Saudades, em 1836, do escritor Gonçalves de Magalhães. No contexto histórico, a recente independência do Brasil, absorvida pelo pensamento nacionalista ufanista, fez com que escritores desse período buscassem temáticas que definissem a identidade nacional. Na Europa, o romantismo foi em busca do herói nos cavaleiros medievais. No Brasil, o herói cavaleiro não poderia existir, pois não houve Idade Média. Os portugueses também não poderiam ser herói, pois o Brasil acabara de conquistar sua independência, mantendo por essa razão um ressentimento em relação aos portugueses, muito menos os negros vindo da África, pois o pensamento daquela época não permitia isso. Restaram os índios, a população que habitava o país antes da conquista europeia. Por esse motivo, o tema do índio é muito explorado nessa fase, conhecida por indianismo. Por que você não me deixou com os meus? Hein? O indianismo ele é uma expressão do romantismo trazido para o Brasil. E essa expressão ela é utilizada no Brasil justamente para demonstrar o índio como um herói da nação, ou seja, como um ser humano perfeito. E essas ideias elas advêm de Jacques Jean Rousseau, porque ele vai falar que o indivíduo ele é bom, mas a sociedade o corrompe. Então, quando a gente remete à idealização de um indivíduo no Brasil, dentro do romantismo, esse indivíduo se torna o índio, onde ele se torna o herói da nação. Meu canto de morte, guerreiros ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo tupi, da tribo pujante, que agora anda errante. Por fado constante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Meu canto é de morte, guerreiros ouvi. Já vi cruas brigas da tribo inimiga e duras fadigas de guerra provei. Nas ondas mendaces, senti pelas faces os silvos fugaces do ventos que amei. O nacionalismo também é um pensamento muito presente no romantismo. Por quê? Porque ele vai pegar justamente essa época, após a independência, onde demonstra aquela necessidade de trazer uma cultura que fosse parte de toda a nação e que definisse ela e mostrasse de fato aquilo que torna ela única, aquilo que torna ela diferente das demais nações. Então esse pensamento patriótico e nacional, ele acaba se tornando parte do pensamento romântico da época do Brasil. Adeus, ó terras da Europa, adeus França, adeus Paris, volto ver as terras da pátria, vou morrer no meu país. Qual averrante sem ninho, oculto peregrinando, visitei vossas cidades, sempre na pátria pensando. De saudade consumido dos velhos pais tão distante, gotas de fel azedavam o meu mais suave instante. As cordas da minha lira, longo tempo suspiraram, mas ao fim frouxos, cansados de suspirar, se quebraram. Ó lira do meu exílio, da Europa as plagas descendo, eu te darei novas cordas, novos hinos cantaremos.
Adeus, ó terras da Europa. Adeus, França. Adeus, Paris. Volto ver as terras da pátria. Vou morrer no meu país. A natureza também ela é muito valorizada no romantismo. Se você for pegar obras que vieram antes, tipo do arcadismo, ele vai demonstrar a natureza meramente como paisagem. Já a natureza no romantismo, ela vai ser expressa sobretudo na literatura, abrangendo alguns aspectos dela, como momentos de tempestades, dias ensolarados, e aí dá-se até para fazer um paralelo com o sentimento do autor e com o pensamento do autor naquele momento. Outra coisa também que se torna muito presente, sobretudo das características da natureza, é a passagem do tempo e a passagem das estações do ano. E isso acaba se tornando também uma expressão da personalidade do autor ou do sentimento que ele está tendo naquele momento de produção. Então, isso também se torna muito presente nas obras românticas, sobretudo na literatura. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos campos têm mais vida, nossa vida mais amor. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Sem que eu desfrute os primores que não encontro por cá. Sei que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Brasil! 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 E aí nós temos no Brasil, né, a partir do início do século XIX, né, uma tentativa de intelectuais como Gonçalves de Magalhães e Gonçalves Dias, que buscavam, né, também juntamente com a fundação do Instituto Histórico Geográfico, o IHGB, formular as bases para esse pensamento romântico. E, claro, né, esse instituto era patrocinado pelo Dom Pedro II, né, o que dá para a gente notar que eram perspectivas que não se revoltavam completamente com relação ao passado, porque o mesmo Mecena, que servia como patrocinador das letras antigas, servia também como patrocínio para as letras românticas. E aí nós temos um grande poeta, não é? Um grande autor de filosofia e também de escritos políticos, que foi o Gonçalves de Magalhães, que vai escrever, de certa forma, aquilo que nós podemos considerar uma espécie de certidão de identidade desse movimento romântico, que é o seu discurso sobre a história da literatura do Brasil. Então esse discurso, né, essa teoria poética romântica vai estar revelada nessas letras escritas pelo Gonçalves de Magalhães, que nós podemos chamar também de uma espécie de poética clássica, né, escrita no período do romantismo. E essa poesia de Gonçalves de Magalhães vai refletir também, não é, o código de ética cavalheiresco e guerreiro dos povos indígenas, tanto que ele vai escrever, né, um texto ou um poema chamado de Confederação dos Tamoios. E esse poema épico, né, que de certa forma é uma forma anacrônica, não é, como vai dizer o José de Alencar, vai tentar, né, expor de certa forma todo o processo de formação do Brasil. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, as aves que aqui gorjeiam. E o romantismo e a estética romântica, sobretudo a sua poesia, surgiria para garantir a unidade moral, social e política de uma nação brasileira recém-emancipada. Então, nesse sentido que Gonçalves Dias, né, e Gonçalves de Magalhães, ambos vão produzir a sua poesia. Porque, ora, não é? Para garantir essa unidade, seria preciso que essa poesia representasse uma espécie de sacerdócio moral. Em que sentido? No sentido de que, ora, seria uma poesia moralista e uma poesia, né, automaticamente cristã, pois o cristianismo, a moral do cristianismo poderia garantir a unidade moral do povo brasileiro, né, que estava até então, nesse sentido, esfacelada, comprometida por conta dessas revoltas. Então, nesse sentido, podemos notar e perceber que o romantismo foi uma espécie de movimento no Brasil que tentou mascarar os problemas internos da nação brasileira. E é essa perspectiva que está sendo abordada, por exemplo, na poesia do Gonçalves de Magalhães e também na poesia do Gonçalves Dias.
Aqui na floresta dos ventos batidas, façanhas de bravos não geram escravos que estimem a vida sem guerra e lidar. Ouve-me, guerreiros, ouve meu canto.